Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas 4, versículo 5 até o versículo 7. Diz assim o texto: Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhes darei tudo se me adorar. Aqui nós estamos lendo a passagem que conta a tentação de Jesus. Jesus foi tentado no deserto. E, em especial, esse tipo de tentação, em outras palavras, o que está sendo negociado aqui? O diabo está oferecendo sucesso, o diabo está oferecendo fama, o diabo está oferecendo a oportunidade de ter influência. E para isso ele deu uma condição: basta me adorar, somente isso. E a gente lendo isso hoje, nós de bate-pronto concordamos com esse texto e falamos: jamais eu vou fazer algo desse tipo. Mas para pensar e se colocar agora no lugar de Jesus. Será que realmente todos nós iríamos dizer não a esse tipo de tentação? Meu irmão, eu não sei você, mas essa passagem ela pegou e falou forte comigo. Talvez está sendo um dos sermões que mais tem falado comigo, porque eu me coloquei realmente no lugar e pensei e falei: será que realmente eu teria condição, capacidade de dizer não a esse tipo de tentação? Será que todos nós conseguiríamos resistir a essa tentação? Será que daríamos a mesma resposta que Jesus deu ali no versículo 8, né? Que ele diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então parece que é fácil, né? Acho que a maioria aqui, não, tenho condições, conseguiria. Mas e se eu te disser nessa noite que essa proposta tem acontecido dentro da igreja? Depois você pode pôr na imagem, clica no preencher, que ele vai ficar inteiro. Porque esse é o tema da mensagem, né? Está aí no telão. O evangelho que o diabo também pregaria. Se eu te disser que isso está acontecendo dentro das igrejas, pois é exatamente isso que muitas igrejas estão pregando hoje em dia. A mesma coisa que acabamos de ler, oferecendo sucesso, fama, influência, riqueza, mas sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Então é muito fácil falar que a gente resistiria, mas ao mesmo tempo que nós falamos isso, muitos de nós, ou muitas pessoas que nós conhecemos, que estão dentro de igreja, já disseram sim a esse tipo de tentação. Tem muitas pessoas que já falaram sim e com uma boca cheia de aleluia e glória a Deus. Com certeza. Então, meu irmão, Jesus ele nos propõe um evangelho. Mas, de acordo com esse texto, o diabo também nos propõe um tipo de evangelho, um tipo de proposta, um tipo de nova mensagem, nova ideia, boas novas, que quer dizer evangelho. O diabo também oferece, que nós acabamos de ler. O diabo leva Jesus a um lugar alto e fala o seguinte para ele. Primeiro ele mostra todos os reinos, e depois ele diz no versículo 6, eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo
se me adorar. O diabo está oferecendo reino, glória, autoridade. Exatamente isso o que hoje tem muitas pessoas oferecendo em nome de promessa de Deus. Tem pessoas oferecendo a mesma coisa como, entre aspas, promessa de Deus. Promessa de Deus. Um evangelho que promete muito da terra, mas pouco do céu. Tem oferecido tudo o que essa terra faz os nossos olhos brilhar, mas tem faltado oferecer aquilo que é de mais importante, que é o reino celestial, a nossa pátria verdadeira, que é o céu. Então, hoje tem um evangelho centrado numa espiritualidade onde o que importa é o meu eu, é a minha vontade, é a minha bênção, é a minha prosperidade. Mais uma vez cabe aqui, né? Quantos de nós já cantamos? A minha vitória tem sabor do quê? Tem sabor de mel. Lá em São Paulo, quando pertencíamos a uma igreja, grande parte aqui já esteve lá, nós tínhamos um slogan, uma frase pronta, quando nós se cumprimentávamos, e principalmente quando acabava o culto. O que a gente dizia? A tua vitória, glória a Deus. A tua vitória é a minha vitória. A tua tristeza é a minha tristeza, a tua alegria é a minha alegria. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos juntos. Se você está bem, eu estou bem. Nós estamos se importando um com o outro. Mas quando a gente entra num evangelho, numa canção que diz, a minha vitória tem sabor de mel, mas aí a gente olha o contexto. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Opa, não é a mesma coisa, a minha vitória é a tua vitória é a minha vitória, a tua tristeza é a minha... Não, agora já mudou de patamar. Se você não me ajudou, você vai estar sentado aí, eu vou estar lá no palco. E aí, agora você vai ver o que Deus fez na minha vida, mas é dentro de um contexto religioso, não está falando num contexto mundano, não, mas dentro de um contexto. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Espera aí, tem algo errado. Tem algo errado com esse evangelho. Porque se o evangelho que você crê, pensa bem, se o evangelho que você está crendo hoje, ele pode ser pregado por Satanás, então esse não é o evangelho de Cristo. Pensa bem, será que o evangelho que eu estou crendo poderia ser pregado por Satanás? Porque o que eu acabei de ler aqui, meu irmão, é Satanás falando. Só que fala a verdade, se você já não ouviu isso, da boca de homens de Deus falando a mesma coisa, propondo e oferecendo as mesmas coisas: fama, sucesso, influência, poder, riqueza. Espera aí, se esse evangelho pode ser pregado por Satanás, então tem algo errado, porque foi isso que Satanás pregou para o nosso Senhor Jesus. Foi esse tipo de evangelho que Satanás tentou Jesus, oferecendo essas coisas. Então existe um evangelho deturpado, e tem algo que não está muito na moda, mas ainda tem influenciado muitos cristãos, e por ter tido um auge, uma moda tão grande, foi enraizado no meio do cristianismo, que chama teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar sobre isso? Teologia da prosperidade. São conceitos, e eu peguei algumas frases emblemáticas de quem crê nisso. Quem já ouviu a seguinte frase? Você não é cauda, você é cabeça. Quem já ouviu isso? Eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. É usado para afirmar que a gente tem que estar por cima de todas as áreas.
Foi até tirado de um contexto errado de Deuteronômio 28:13. E eu vou te mostrar, eu vou ter textos para te refutar, para mostrar para você o porquê que isso é errado. A segunda frase: plante a sua semente e colhe o seu milagre. Olha que coisa linda. Plante a sua semente e colhe o seu milagre. Dê tudo, né? E geralmente essa semente é uma oferta financeira. Não é um sacrifício, não é realmente você abrir mão de alguma coisa, não. A semente é oferta financeira. É apresentado como um tipo de investimento que vai gerar um retorno multiplicado. Vem aqui e dê 10 e você vai sair daqui a um tempo com 100. Dê 100 e você vai sair com 1000. A terceira coisa que essa teologia da prosperidade fala: Deus quer que você prospere em todas as áreas. Parece até realmente assim, se eu só falar isso e parar por aí, não entender todas as raízes, está tudo normal. É verdade, o Senhor quer que eu prospere em todas as áreas. O Senhor quer que realmente... Só que, para e pensa, quando evangelhos desse tipo é pregado, eles só estão falando em uma área. Eles não estão falando em todas as áreas. Geralmente está ligado à área financeira. Não é todas as áreas. É mais na área financeira. O evangelho que diz: declare e tome posse. Ou você nasceu para reinar, aí entra a questão de ser cabeça e não cauda. Todo cristão deve ser rei e rainha nesta vida. Se você, essa é forte, se você está passando por uma dificuldade, um problema, é porque tem algo errado com a sua fé. Já ouvimos muito isso. Tem algo errado com a sua fé aí. Tem frases, né, que diz: não dá na igreja, vai dar na farmácia. E por aí vai. Não deu na igreja, cuidado, vai ter que gastar com a farmácia. E eles vão usando isso. E aí vão mostrando que, peraí, se tem algo errado na minha vida, se eu estou passando por uma dificuldade, quer dizer, a minha fé não está bem firmada em Cristo, tem algo errado. E foi justamente isso que aconteceu com Jó, não foi? Jó começa a passar pelas dificuldades. A primeira coisa que passa na cabeça de todos aqueles que estão olhando a vida de Jó é justamente pensar: Jó está em pecado, está na brecha, está com brecha aí, o diabo entrou. Mas foi o próprio Deus que estava tentando, que permitiu que Jó passasse por todas as provações. Uma frase que eu já ouvi isso: Deus não quer que você seja pobre. Deus me livre de ser pobre. Já ouvimos coisas absurdas, né? De morar a maioria da igreja morar numa área de periferia, e do próprio púlpito, a liderança da igreja falar de boca cheia: Deus me livre de morar naquele lugar, sendo que a maioria da igreja morava naquele lugar. Nós já ouvimos isso. Ou faça um voto com Deus e veja Ele agir. Tem que fazer um voto. Quem dá, recebe de volta 100 vezes mais. É tudo texto deturpado, meu irmão. Tudo ideias deturpadas. Mas vamos analisar o que a Bíblia diz. Começa lá em João 16:33. O próprio Jesus falando, João 16:33. Eu lhes falei tudo isso, está lá no telão, para que tenham paz em mim. Agora frisa bem isso daqui. Aqui no mundo vocês terão o quê? Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Espera aí, que evangelho é esse?
O próprio Jesus, mas eu nasci para ser cabeça, não cauda. Se estou passando por um problema, alguma aflição, é porque tem brecha na minha vida. Mas Jesus falou, aqui no mundo vocês vão ter aflição. Ele garantiu isso. O próprio Jesus falou isso. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E o que dizer de Paulo lá em Filipenses 4, versículo 11? Filipenses 4, 11. Olha o que diz Paulo. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Beleza? Beleza, mas vamos para o 12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente só está acostumado a ouvir o versículo 13, sim ou não? Quem já ouviu, posso todas as coisas naquele que me fortalece? A gente dá até um glória, aleluia, posso todas as coisas. Só que, volta 2 versículos antes. Volta quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo está falando, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com tudo o que tenho. Sei o que é viver na necessidade, e também sei o que é viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Aí agora ele enche a boca e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu posso passar necessidade, mas posso estar vivendo só na bênção. Tem dias de sabor de mel? Tem, mas tem dia que o sabor é de fel. Tem dia que eu estou com o estômago cheio, mas tem dia que eu estou com o estômago vazio. Por isso que ele fala, posso todas as coisas. Por quê? Porque em todas as coisas, Cristo nos fortalece. Em todos os momentos, Cristo está na minha vida. E por isso eu consigo passar por qualquer situação. Por quê? Porque Ele me dá forças para exercer tudo aquilo que Ele tem me dado. Aí fica fácil agora entender o tipo de evangelho. Atos 3:6, olha os apóstolos. Atos 3:6. Pedro, no entanto, disse. Meu irmão, se tem uma galera que era para estar realmente no auge, que era para ter mega igreja, que era para viver na maior prosperidade, são os apóstolos, sim ou não? As pessoas que andaram com Jesus, é os primeiros. Né? Para outras religiões, para outro tipo de cristianismo, fala que Pedro, no entanto, foi o primeiro o quê? O primeiro papa. Opa, o primeiro papa tinha que estar lá no topo. Mas olha o que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Opa! Pedro não tem prata, Pedro não tem ouro, tem algo errado. Pedro não tem nada disso. Eles não eram milionários, não andavam de carruagem de ouro, não andavam no carro do ano, não. Não tenho prata e nem ouro. Mas o que eles tinham? Eles tinham Cristo Jesus. E porque eles tinham Cristo Jesus, meu irmão, os milagres aconteciam. Este homem levantou e andou. Amém? E agora um texto que eu quero que você preste muita atenção. Olha o que diz esse texto. 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao 10. Põe na linguagem de hoje, Isaac, por favor. 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao 10. Vamos analisar bem esse versículo para ficar bem claro. O que Jesus está falando e condenando sobre aqueles que acreditam numa teologia, no evangelho deturpado, que é a teologia da prosperidade. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos,
da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa, opa, agora presta atenção, olha bem para mim aqui, olha para esse telão ali, ó, lê junto comigo. Essa gente pensa que a religião é o quê? Um meio, essa gente que está desviada, deturpando o evangelho, deturpando as palavras de Jesus, essa gente que está brigando, discutindo, que está vivendo com inveja, insultando, desconfiando das pessoas, discussões, aqueles que perderam o juízo, o que eles pensam? Eles pensam que a religião é um meio de enriquecer. Continua. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Olha como é importante analisar o texto. Porque eu posso pegar só esse trechinho e falar assim, a religião é uma fonte de muita riqueza, e paro por aí. Pensou? Fazer uma pregação agora, eu podia fazer uma pregação em cima disso. Meus irmãos, a religião é uma fonte de muita riqueza. Só que antes ele está condenando. Mas entenda bem o que ele está querendo dizer. Tem uma vírgula, mas só para a pessoa que se contentam, é uma fonte de riqueza sim, para aquele que se contentam com o que tem. Aqueles que não estão buscando o Senhor com segundas intenções, buscando o Senhor apenas para enriquecer, para ter algo novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro. Não, peraí, se você aprender a se contentar, sim, vai ser uma fonte de riqueza. Mas aquele que não aprendeu a se contentar, está na religião errada. Continua. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. Todo mundo nasce sem nada. E o que vamos levar do mundo? O que você vai levar do mundo? Rico, milionário. A gente teve aí, até preguei esse dia, né? Falando um pouco sobre o Silvio Santos, um homem milionário, nossa, dinheiro pra caramba. O que ele levou para o túmulo? Nada. A família dele está com dinheiro, tá? Mas o dia que eles morrerem, o que vai acontecer? O que vai entrar no túmulo? Nada. Só podridão, só osso. Mais nada. Continua. Portanto, se temos comida e roupas, ficamos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam a pessoa a se afundarem na desgraça e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Eu podia parar por aqui, né? Acabou. O que a gente vai falar depois disso? Que evangelho é esse que está oferecendo só riqueza, oferecendo que eu tenho que ter dinheiro, que eu sou cabeça, que eu não posso ser pobre, que eu tenho que reinar, que Cristo veio para me dar uma vida confortável, para que eu tenha muitos carros, para que eu prospere? Que evangelho é esse? Sendo que a gente acabou de ler. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus fala que a gente veio sem nada e vamos voltar ao túmulo sem nada. E aí ele nos alerta, fala, peraí, tem pessoas que por amor ao dinheiro, elas perderam a vida, se desviaram da fé, se encheram de sofrimento. E eu já falei isso aqui. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, somos tentados a ter dinheiro, a querer buscar uma fonte de socorro rápido, né? Imagina ganhar na Mega da Virada aquele dinheiro,
Só que eu já um dia parei para pensar, porque eu já fui do tipo de pessoa que, não sei se tem doido igual eu aqui, que já viveu isso, de ficar sonhando, pensando, o que eu faria com aquele dinheiro? Nossa, eu ia comprar uma casa assim, ia comprar uma casa. Só que aí quando a gente para racionalmente, e a gente começa a se colocar no lugar e ver realmente a nossa vida. Você está aqui vivendo nessa cidade maravilhosa, tranquila, uma cidade pequena, onde um espirrou, o outro já está sabendo que você espirrou, né? Aí, meu irmão, você ganha na loteria. Você vai ter a mesma vida? Você vai continuar conseguindo dormir à noite? Você vai conseguir confiar nas pessoas? Se relacionar com as pessoas? Você vai estar aberto a novas amizades, ou você vai viver desconfiado, achando que todo mundo está querendo te roubar, te matar, querendo pegar o seu dinheiro? Fala a verdade. Se realmente, se você conseguisse isso, isso não ia encher, põe de novo aí o versículo 10, isso iria encher a sua vida de sofrimento. Põe a segunda parte. Isso iria encher a sua vida de sofrimento. Olha lá. Se desviaram da fé e encher a sua vida de sofrimento. Fala a verdade. Se isso não seria o maior sofrimento da sua vida. É muito fácil pensar só no dinheiro, o que eu faço. Só que toda ação tem uma reação, e tudo tem os seus prós e contras. O pró, maravilhoso, eu tenho dinheiro, posso entrar. Fala se não é o sonho de muitas pessoas poder entrar no mercado e falar, eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu posso entrar no shopping e falar, eu vou entrar na loja que eu quiser e comprar. É bom demais. Só que aí depois você volta para sua casa. E aí, depois disso, você continua vivendo do mesmo jeito? Você vai continuar tendo paz? Você vai continuar tendo alegria? Você vai continuar mantendo a fé em Deus? Você vai continuar a confiar em Deus? Porque você pode chegar no ponto de, quando você ter tudo, você fala, agora eu sou Deus. E você, sem perceber, tem texto que fala isso, o dinheiro acaba virando o seu Deus. E você começa a servir esse Deus. Então, meu irmão, a teologia da prosperidade, ela troca o céu por uma conta bancária. A teologia da prosperidade, ela troca o arrependimento pelo Pix. A teologia da prosperidade, ela troca a cruz pelo palco. Então, pensando bem, por que todos nós temos dificuldades em dizer não a esse tipo de tentação? Porque eu tenho certeza que todos nós temos dificuldade em dizer não. Todos nós somos tentados. Diz o que lá em Lucas 4, 7? De novo, põe para nós lá, Isaac. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus, ele disse não. Mas Jesus, ele era Deus encarnado. Tem algum Deus encarnado aqui? Tem algum Deus encarnado aqui? Quem somos nós? Somos carentes de afirmação. Precisamos de elogio. Somos seduzidos por uma visibilidade. Está aí as redes sociais que não deixam mentir. Não é? Você posta alguma coisa, você quer ter curtida. Faz sentido postar alguma coisa e ninguém curtir? Se você posta, é que você quer que as pessoas vejam, curtam. Então nós somos carentes disso, somos seduzidos. Somos frágeis diante da fama. Fala a verdade, se não é bom ter fama, sucesso, não faz bem para o nosso eu, para o nosso ego. Você recebeu uma promoção no seu serviço, você entra ali pequenininho, daqui a pouco você virou o chefe, todo mundo começa a olhar para você com outros olhos, e agora, virou o centro da atenção. Fala se isso não seduz a gente, sim ou não? Ou é só eu que sou seduzido com isso? Não, todos nós somos seduzidos, somos tentados nisso. Mas o problema, meu irmão, não é ter as coisas, mas o problema é quando as coisas passam a ter você. Quando você tem a coisa, mas você aprende a ter contentamento, que nós acabamos de ler, amém. Mas quando as coisas começam
a ter você, a ter domínio sobre a sua vida, aí está o perigo. Aí que mora o perigo. Quando você deixou de dominar e agora você está dominado. Então, quantos de nós estamos dizendo sim ao que Jesus disse não? Mas tem uma boa nova, uma boa notícia. Existe o Evangelho de Jesus, que é contra esse Evangelho que foi pregado por Satanás. Tem um Evangelho que nos oferece a cruz. Lucas 9, 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus não está prometendo reinos, não está prometendo terreno, não está prometendo mansão, mas Ele está prometendo uma cruz. É isso que Ele promete, é uma cruz para você carregar. Ele nos chama para a gente negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o nosso eu. E isso, meu irmão, vai na contramão da cultura do ego, porque a nossa cultura nos força a valorizar o nosso eu, o nosso ego. É tudo para mim, eu não penso em ninguém. Mas Jesus está falando: negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É por isso, meu irmão, que a cruz é um escândalo para o mundo, mas também a cruz é um escândalo para muitos púlpitos modernos, porque tem muito púlpito que não está oferecendo cruz. Acham que a cruz é um escândalo, não faz mais parte, mas a cruz continua sendo a proposta de Jesus. Quer me seguir? Tome a sua cruz, e aí você vai me seguir. É a única forma de seguir Jesus verdadeiramente, não tem outra forma. Não existe outra maneira de seguir a Jesus, a não ser ir para a cruz, a não ser negar o seu eu. Mas como eu posso não cair nessa armadilha, nessa tentação que Jesus sofreu também e que eu sofro todos os dias? Entenda que o diabo não vai aparecer com chifres e tridente. Isso é coisa de desenho animado. Isso é coisa do Pica-Pau, do Tom e Jerry, tem aqueles. Não, ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer para você com ofertas disfarçadas de bênção. É uma oferta disfarçada de bênção. É um convite para você subir no palco sem a cruz. É uma promessa de crescimento rápido. Tem um segredo aí, tem um jeitinho da gente crescer rápido. Tem um jeito de eu ganhar um pouquinho mais. Tem uma fórmula. São aplausos fáceis, sabe, que nos seduz. São cifras nas redes sociais. Quantos são iludidos, né? Nas redes sociais, principalmente os jovens. Vê uma pessoa lá, ela posta de carrão, mansão. Às vezes aquilo ali foi alugado por um dia, alugou o carro e postou: venci. A favela venceu, né? A favela venceu. Eu venci. E a gente é seduzido, por isso acredita que é assim, desse jeito. É um status, sabe, num ministério, num emprego. Então isso acontece assim, desse jeito mesmo. Quando a gente começa a medir o nosso valor pelo número de seguidor que temos na rede social, a gente está sendo seduzido por uma glória humana. E Satanás tem oferecido isso como uma isca para o nosso coração, que é orgulhoso, que gosta disso. Quando você só sente, isso é forte, quando a gente só sente que é abençoado, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem um carro novo, quando a gente tem uma casa nova, aí a gente acredita que está sendo abençoado. Porque no dia a dia ninguém fala: eu estou sendo abençoado, sem nada acontecer. Mas basta algo acontecer, a gente faz até a questão, né?
Igrejas fazem questão de colocar essa pessoa lá no púlpito para dar o testemunho. Ó, você está vendo aí? Ó o carro que ele conseguiu. Ó o dinheiro. A gente acha que a bênção de Deus está só relacionado a isso. A ter carro, a ter, sabe, um emprego bom, a ter muito dinheiro. Mas isso é uma teologia da prosperidade disfarçada de testemunho. Porque a bênção de Deus, meu irmão, é você ter paz, é você ter uma casa, é você ter uma família, é você ter filhos no caminho do Senhor, não é? Isso é bênção de Deus. É você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, ter uma noite de sono. Porque tem pessoas, meus irmãos, que estão com muito dinheiro, tem carro do ano, tem muitas empresas e não conseguem dormir, precisam de remédio para dormir. E eu e você, que está vivendo aí essa vidinha mais ou menos, aos olhos do mundo, nós temos essa bênção de poder dormir tranquilo, de poder andar com a cabeça erguida, não devendo, sabe, sem medo, com a paz. Isso é bênção de Deus. Quando a nossa motivação para servir a Deus está relacionada só com ser visto, ser lembrado, ser promovido, isso daí, meu irmão, é uma adoração desviada, porque o foco, ele saiu de Deus e foi para o seu ego. Você acha que para adorar a Deus tem que ter reconhecimento, as pessoas têm que notar, as pessoas têm que ver, têm que falar. Quando você acha que estar no centro da vontade de Deus significa sempre estar no topo. Não, o centro da vontade de Deus é eu estar lá em cima, não é eu estar aqui embaixo, não é eu na prova, na aflição. Mas, meu irmão, lembra, Jesus, ele estava no centro da vontade de Deus, sim ou não? Sabe quando? Quando ele estava na cruz. Jesus, ele estava no centro da vontade de Deus, sabe quando? Quando ele foi lá para o Getsêmani, quando ele está sendo esbofeteado, quando ele está sendo chicotado. Ele está no centro da vontade de Deus. Quando ele está lá no deserto, é o centro da vontade de Deus. Isso é Jesus. Então, como eu faço para resistir? Eu enumerei pelo menos 3 práticas aqui. Primeiro, a gente tem que cultivar uma espiritualidade oculta. O que eu estou querendo dizer com isso? Abra lá em Mateus 6,6. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Sirva no secreto, ore no secreto, doe no secreto. Porque às vezes a gente até fala, eu sou desprendido, eu dou o meu dinheiro. Mas você já viu pessoas que doam, mas faz questão de postar na rede social? Para dizer que está doando? Ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. É no secreto. Porque a gente não está buscando a glória dos homens, nós estamos buscando a glória de Deus. E Deus, meu irmão, Ele vai ver. Pode estar só você e a pessoa, Deus está vendo. Pode estar você lá no seu quarto, não está ninguém vendo, ninguém imaginando o quanto que você tem orado, o quanto você está lá buscando, o quanto você está chorando. Ninguém está vendo, mas eu tenho uma notícia: Deus está vendo tudo. Então, meu irmão, você não precisa ter público para fazer. Uma vez eu dei um conselho para um jovem. O jovem gostava de pregar, era um grande pregador, e de repente passou por alguns problemas, e eu falei, você não precisa estar lá no púlpito, para você cumprir o seu ministério. Aonde você pisar, continue exercendo o ministério que Deus te deu. Você não precisa subir num púlpito, seja andando, fazendo uma caminhada, conversando, continua pregando. É isso que importa. Você está exercendo o seu ministério, mas você não precisa de público, de aplauso, não. Nem todo mundo precisa disso. Nem todo mundo foi chamado para isso. Mas todos nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós. Eu não sou diferente porque estou aqui em cima pregando.
Talvez, meu irmão, você vai receber muito mais de Deus, porque você está indo aí a pessoas que eu não consigo atingir, e você consegue. Você tem acesso a lugares aonde eu não tenho acesso, mas você está cumprindo o chamado de Deus, você está cumprindo aquilo que Jesus te chamou a fazer, meu irmão. A segunda coisa para a gente resistir é centralizar a cruz no Evangelho. Olha o que diz 1 Coríntios 2:2. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo está falando isso. Eu decidi que, enquanto eu estivesse com vocês, eu ia me esquecer de tudo, de todas as coisas. A única coisa que eu jamais vou me esquecer, a única coisa que eu vou realmente, colocar a minha energia, colocar o meu foco, é em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então, meu irmão, o Evangelho tem a ver com arrependimento, com renúncia, com discipulado. O Evangelho, meu irmão, não é sobre se dar bem, é sobre se tornar como Jesus Cristo, é colocar Cristo no centro das nossas vidas, é entender que, peraí, eu posso largar tudo, eu posso abandonar todas as coisas, eu não posso jamais esquecer de Jesus, porque é isso que importa, é isso que a minha vida foi chamada para fazer. Minha vida foi criada para adorar e honrar o nome do Senhor Jesus. A terceira coisa, 2 Coríntios 4:18, recalibrar a nossa esperança. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Você está passando por aflição, tem dias que você está angustiado, saiba, meu irmão, isso é momentâneo, isso é passageiro, e isso vai produzir em você uma glória que pesa mais do que qualquer angústia que você enfrentou e enfrentará, e esta glória vai durar para sempre. Aleluias. Então, meu irmão, não fixe os seus olhos nas coisas que você apenas vê, mas fixe seus olhos nas coisas que são invisíveis, nas coisas que permanecem para sempre, porque às vezes os seus olhos se enganam, são iludidos, é ilusão de ótica, é muito fácil, né? Você pega uma pessoa, um ilusionista, ele faz coisas, o seu olho, você nem percebe, o que aconteceu? Sumiu. Então nossos olhos, eles são fáceis de ser enganados. Então não deixe os seus olhos guiar a sua vida, não deixe, porque o que você está passando hoje, às vezes a gente foca naquilo ali, né? Naquele problema, achando que aquilo ali é o fim, achando que aquilo ali é o tudo. Não, meu irmão, foque lá no alto, foque no tamanho do seu Deus, porque realmente Ele vai fazer você sair dessa situação, Ele tem mais para você. Então, saiba que Satanás, ele não quer a sua adoração assim, explícita, uma coisa, que todo mundo vai ver, não. Ele só quer que você adore qualquer coisa no lugar de Deus. Sabe qualquer coisa, aquelas coisinhas pequenas, que a gente acaba fazendo, quando a gente vai ver, já tomou o lugar de Deus, e Deus já não tem mais espaço. O diabo, ele continua pregando, e saiba que tem muitas pessoas dizendo amém, achando que estão servindo um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Mas Jesus nos chamou para um caminho estreito, para um caminho às vezes difícil, custoso, porém um caminho glorioso. Porque se for para você receber glória sem cruz, meu irmão, é melhor você não receber nada. Se é para você receber uma glória sem cruz, é melhor não receber nada, é melhor parar por aqui. Pare, é melhor parar, abandone agora, porque não tem glória sem a cruz. Mas quando tem a cruz, meu irmão, essa glória é eterna, essa glória dura, essa glória vale a pena. Então, meu irmão, aqui na tentação de Jesus, o que estava em jogo não era apenas uma troca de glória por adoração, mas era uma substituição de Deus por coisas que brilham mais aos olhos do homem carnal. Sabe aquelas coisas que fazem os seus olhos brilhar?
Todos nós temos coisas que fazem o nosso olho brilhar. Às vezes é um carro, às vezes pode ser uma casa arrumada, às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser uma pessoa. Todos nós temos coisas que fazem os nossos olhos brilhar, mas cuidado, porque Satanás está colocando essas coisas para que você coloque no lugar de Deus. Porque o que tem que fazer os nossos olhos brilhar é o Senhor Jesus, é viver para Ele, é buscar a vontade dEle, é isso que tem que fazer os nossos olhos brilhar. Então, ele sabe que ninguém vai adorar, né? Satanás, ele sabe que ninguém vai adorar ele de uma maneira consciente, ninguém vai ver aquele bichão vermelho, ou às vezes aquela imagem de filme de terror, aquele monstro, e vai falar assim, eu quero servir Satanás. Não, ninguém vai, em sã consciência ninguém faz isso. Mas todos nós, quando menos percebemos, estamos adorando a glória, o sucesso, o poder, a fama, a influência, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Quando a gente menos percebe, estamos sendo seduzidos. Mas a Bíblia nos garante lá em Êxodo 23 que a gente não vai ter outros deuses diante do nosso Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas que Deus criou em vez do Criador. Fala se isso não está acontecendo. Pessoas que estão trocando a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo coisas que Deus criou em vez do Criador. E aí, meu irmão, você coloca nessa conta tudo aquilo que você imaginar aí, que você já tem visto. Tem pessoas adorando, às vezes até mesmo um templo religioso, às vezes é um lugar de adoração que não é adoração a Deus, sabe? Quando a pessoa às vezes tem mais orgulho, e ela acredita tanto, e a igreja, o templo religioso, para ela virou um Deus, que se acabar aquilo ali, acabou. Pessoas que estão colocando às vezes animais, né? Tem pessoas que adoram animais, adoram, coloca mais no lugar de Deus, adoraram coisas que Deus criou em vez do Criador. Cuidado. E Mateus 6:24 está dizendo bem claro: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Pois odiará um e amará o outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como. Você pode até ter dois senhores. Isso todo mundo pode ter. Só que saiba de uma coisa: sempre um vai estar no lugar do outro. Não tem como você amar as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter dois senhores, mas você vai amar um e vai odiar o outro. E tem muitas pessoas que têm colocado dois senhores, começam firme, uma bênção, e ela quando menos percebe, ela vai esfriando, por quê? Porque colocou outra coisa no lugar de Deus, e Deus começou a ficar em segundo plano, até o ponto que você chega e já odeia, você não quer mais o Senhor. Então, para a gente acabar, meu irmão, saiba que aqui a tentação de Jesus revela o maior ídolo do nosso século. Qual que é o maior ídolo do nosso século? O próprio ego, o eu. Esse é o maior ídolo que existe. E saiba que Satanás, ele sabe bem disso. E ele está oferecendo tudo aquilo que infla o teu eu, o teu ego. Porque quando o teu ego é adorado, Deus é esquecido. Quando o teu eu, o teu ego está inflado, está adorado, Deus ele está sendo esquecido. Então hoje muitos não estão mais adorando a Deus, estão adorando a visibilidade, o reconhecimento, os números. Só que, meu irmão, saiba, tudo isso agora é um novo altar de Satanás disfarçado. Então, o diabo, mais uma vez falo, ele não quer que você se curve
diante dele, literalmente, como ele falou aqui para Jesus. Ele só quer que você coloque coisas no lugar de Deus, quer que você coloque coisas no centro da sua vida. Ele não precisa que você adore, se curva, sabe, como a gente vê por aí, ai, tira o sangue, não. Ele só coloca alguma coisa que você começa a dar tanto valor, e aquilo toma o centro da sua vida, e você perdeu o sentido, você perdeu a essência, e você perdeu o principal. Deus não está mais no centro da sua vida. Tome cuidado, porque Lucas 4:8 diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, meu irmão, não troque o Criador pelas bênçãos. Não troque o Senhor por coisas que fazem o seu olho brilhar. Não. Porque o Evangelho, meu irmão, que promete, fica já, Samuel, num ponto aí para a gente terminar. O Evangelho que promete glória sem cruz é o mesmo Evangelho que Satanás pregou para Jesus. O Evangelho que promete glória sem cruz é o mesmo Evangelho que Satanás pregou para Jesus. E muitos estão dizendo amém. Mas graças a Deus, porque eu e você estamos aqui hoje para reconhecer que somente o Senhor é Deus. E que se não fosse pela cruz, se não fosse pelo amor dele, não estaríamos mais aqui. É por isso que a cruz nos atraiu. É por isso que a cruz nos atraiu. Então existe ainda uma cruz para você carregar. Carregue, busque ao Senhor de todo o seu coração. Não caia no evangelho que o diabo também pregaria. Não. Se você está servindo, lendo, ouvindo conceitos, e aí você para e pensa, e começa a falar, peraí, esse evangelho, o diabo também teria capacidade de pregar? Se você tiver esse discernimento, e sair a tempo, meu irmão, glória a Deus. Porque realmente, o diabo ele só vai usar essas estratégias ultimamente, para que você realmente caia, e você troque a glória de Deus por coisas que não valem a pena. Amém? Fique de pé.